Bem, agora é hora da entrevista do dia com Luciano Penteado. Bem, vamos falar sobre a eleição municipal aqui em São Paulo. Eu converso com a deputada federal Juliana Cardoso, do PT aqui paulista. Deputada, bem-vinda e boa noite. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito bom estar aqui fazendo um debate democrático. Bacana. Deputada, a senhora também foi vereadora, né, antes de ser deputada, e eu queria começar te perguntando sobre esse segundo turno aqui em São Paulo, né? A senhora, como ex-vereadora, conhece bem a política paulistana. A gente teve um primeiro turno muito disputado, né, com os 3 candidatos ali, praticamente um empate técnico entre os 3, e agora o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem a Marta Suplicy do seu partido, do PT, como vice, contra o atual prefeito Ricardo Nunes. E aí, eu tenho alguns dados aqui, que o Boulos venceu em vários bairros aqui do centro, nos extremos da Zona Leste e tal, mas ele perdeu em algumas regiões importantes, historicamente falando, né? Perdeu, por exemplo, na Zona Leste, em Sapopemba, Menino Matarazzo, São Miguel e Itaquera, e perdeu para o Pablo Marçal. E na Zona Sul, Santo Amaro, Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros, bairros vencidos pelo Ricardo Nunes, não é? O que a senhora achou desse resultado, desse desempenho do Guilherme Boulos no primeiro turno e o que isso pode mudar para o segundo? Quer dizer, a senhora tem esperança de que ele vai conseguir ganhar esses votos aí do Marçal ou das pessoas que votaram em outros candidatos? Sim, primeiro que eu acho que o segundo turno, até a reta final, foi um ponto de interrogação, né? De quem iria de fato ficar nesse segundo turno. E isso, consequentemente, bate na relação dos vereadores e da escolha de vereadores também da cidade de São Paulo. Você vê que, infelizmente, o prefeito Ricardo Nunes, nos últimos 1 ano, começou a fazer muitas obras, mesmo que não terminaram, né, nesse processo, mas também ajuda os próprios vereadores da base de governo. E quando você olha essas regiões e depois o formato da Câmara Municipal, é perceptível que esses vereadores foram subsidiados, né? Com recursos da prefeitura, além das emendas parlamentares. Sim. Então, esse é um diagnóstico que eu acho importante a gente colocar. E um outro diagnóstico é que também, com essa disputa muito acirrada, muitas pessoas ainda não tinham clareza de todos os processos e projetos do Guilherme Boulos. Do Guilherme, ele muitas vezes é taxado como aquele que é um invasor, mas não se olha os projetos que ele já fez na vida pública dele, inclusive como deputado, principalmente no incentivo, né, de habitações populares. Ele, junto com o movimento social popular, né, da área de moradia, já fez muito mais unidades, né, habitacionais para a cidade de São Paulo e o estado do que o próprio prefeito Ricardo Nunes. Sim. Uma das críticas que eu ouvi bastante a respeito do Boulos e que eu pude, como repórter aqui da Gazeta, acompanhar na prática, né, durante a campanha, é que a vice, a Marta, ela teria aparecido muito pouco em comparação com os outros vices. Teve o Ricardo Nunes nas ruas, estava sempre ao lado do vice dele e tal, apesar da Marta aparecer normal ali nas propagandas da TV e rádio, mas na rua parece que ela não esteve em todas as agendas do Boulos. Você entende que isso foi talvez um equívoco, que ela poderia ter, por exemplo, aparecido mais para tentar aumentar as chances do Boulos, já que ela foi prefeita, teve um legado importante aqui em São Paulo com os céus e tal, teria sido diferente, por exemplo? Eu acho que a nossa prefeita Marta Suplicy, ela tem trabalhado para poder estar muito junto nessa caminhada. Afinal de contas, ela está como vice-prefeita, né? A nossa militância é uma militância muito aguerrida. A gente faz sempre caminhadas, a gente, né, conversa com as pessoas, estando com os nossos candidatos a prefeito ou vice. Claro que a Marta, quando ela está junto com a gente, as pessoas reconhecem ela como a prefeita dos céus, a prefeita do bilhete único. E eu tenho certeza que nessa reta final, nesse segundo turno, essas aparições foram muito importantes com ela, junto com a nossa militância, para poder virar o jogo. Você vê, agora, faltando 4 dias, a gente teve as últimas pesquisas que teve um aumento, né? E eu costumo dizer que não é só
o candidato a prefeito ou a vice, mas é principalmente essa militância guerrida que está na rua todos os dias. Faça chuva, faça sol, final de semana, feriado, não importa. Mas a gente tem uma clareza que é importante dialogar com as pessoas para poder mostrar os projetos do Guilherme Boulos e Marta Suplicy, que são aqueles de verdade que vão contemplar a cidade de São Paulo. Porque até pegando um gancho no que você falou do invasor, né? Esse é um ponto de grande rejeição para o Boulos, né? Ele sempre está procurando ali desmentir, contra-argumentar sobre isso com as pessoas que o criticam. E a gente entende, pelo menos dos bastidores, que a Marta seria um nome mais palatável para aquele eleitor que de repente não votou no Boulos pelo Boulos, digamos assim, Sim. mas votaria agora no segundo também pela Marta. Você entende que agora o peso vai ser diferente, que a importância dela vai crescer ainda mais na chapa? A importância dela é sempre super relevada e é por isso que ela veio ser a nossa vice-prefeita. Ela retorna para o PT por conta de todo o trabalho dela e o legado que ela fez junto com a gente. Então, a gente não tem dúvida que é a nossa melhor vice-prefeita para estar nessa chapa. E eu acredito que a gente precisa perceber que a política pública é o que vai fazer a diferença. A gente tem que enxergar hoje o que falta na unidade básica de saúde, as nossas creches. Você viu o que aconteceu recentemente com as crianças, que ainda bem que a funcionária conseguiu ver que as crianças estavam ali perto do lugar onde tinha veneno de rato. Já pensou se tivesse acontecido alguma coisa? Sim. Então é a qualidade, é saber a política do jeito que ela é. Né? O transporte público tá bom? O transporte público consigo chegar rapidamente? O bilhete único, né? A educação pública de qualidade, saúde de qualidade, é possível. Sim. É possível. E o PT sempre fez a diferença. E sobre a Câmara Municipal, deputada, a gente teve o PT como o maior partido vencedor entre os vereadores, né? Foram 8 assentos, é a maior bancada municipal, porém, a gente até disse aqui ontem que a Câmara, no ano que vem, vai ter uma predominância ainda de partidos de direita e centro-direita. Apesar de ter essa maioria de 8 cadeiras, o PT, você acha que vai haver uma dificuldade para quem quer que assuma, ou o Nunes ou o Boulos, porque vai ser difícil costurar, né, essa base de oposição? Você vê alguma dificuldade nisso? Sim, eu acho que a gente tem, no decorrer desse período eleitoral, a cada vez mais colocando candidaturas de extrema direita. São aquelas que querem lacrar na rede social, que não entende uma linha do que significa uma saúde pública ou uma política pública. Isso é muito ruim, não só para o nosso Brasil, mas para as nossas cidades, inclusive o estado de São Paulo. E aí isso dificulta, porque a pessoa não está pensando numa coletividade, naquilo que precisa para o povo, numa política ampla, de Estado maior. Ela só está pensando no individualismo e na lacração. Isso é péssimo para a política e para qualquer que seja o prefeito que vai estar na cidade. Então, nós vamos ter bastante dificuldades. Como você vê, a gente tem bastante dificuldades no Congresso Federal. Agora eu queria perguntar sobre o PT Nacional, que a gente teve no primeiro turno um resultado que mostrou que os partidos também de centro e da direita tiveram a maior vitória nas prefeituras, né? O PSD, por exemplo, levou em 844 cidades. Aí em seguida vem MDB e PP. O PT elegeu 251 prefeitos e das 11 capitais, nenhuma ele levou no primeiro turno, apesar de ter algumas candidaturas agora no segundo. Como que você vê esse movimento, deputada? Você acha que está realmente prevalecendo essa ascensão do conservadorismo no âmbito municipal também e a esquerda, os mais progressistas estão perdendo espaço? Olha, se você for olhar os números, a nível de candidaturas à vereança de todo o Brasil, nós subimos, né? Do que foi das eleições anteriores para essa. A gente elegeu cadeiras de vereadores e vereadoras, mais de 3.000 cadeiras, quer dizer, a gente teve um crescimento de 550 vereadores e vereadoras a mais. Nós tivemos, a nível nacional, por incrível que pareça, um maior número de candidatos a vereadores e vereadoras indígenas, jovens, mulheres. Então, o PT, ele tem feito esse crescimento gradativamente depois de tudo que a gente passou, né, que vocês sabem bem, de todas as acusações infundadas que foram feitas com o partido.
Agora, nós sabemos o nosso tamanho e óbvio que nas cidades, das capitais, onde você tem muitas candidaturas acirradas da extrema-direita, que vai nesse impacto da lacração, isso é muito ruim. E não é só para o PT, mas é principalmente para cidades onde ali as pessoas precisam de uma política pública mais ampla. Então, eu tenho certeza que nesse segundo turno nós estamos aí, né, concorrendo a 14 vagas de prefeitos e prefeitas, sendo que são 5 de capitais, e a gente tem trabalhado muito para poder chegar. E apesar de muitas pessoas falarem que porque esse resultado vai dificultar o presidente Lula para 2026, a gente precisa olhar os números com muita calma, Sim. porque a extrema-direita foi a que mais perdeu cadeira nesse último período. Agora, deputada, para encerrar, temos um pouco mais de um minutinho, ainda nessa linha, né, quer dizer, dos acordos, né? Mesmo que o PT vença em capitais importantes e se mantenha ali na média, digamos assim, em relação ao que foi na eleição passada, ainda vai estar abaixo da direita, não da extrema-direita, né? Sim. Você enxerga que vai ter espaço para esse diálogo, para a construção dessa base maior, porque se depender só dos partidos de esquerda, vai ficar muito difícil para o presidente Lula, né, em 2026. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter uma base de diálogo da democracia. Por isso que tem os partidos. Óbvio que nossos partidos os nossos partidos de esquerda, a gente sempre pensa numa política mais ampla para a classe trabalhadora e o povo brasileiro. E tem outros que dividem opiniões. Mas é necessário que a gente tenha todas essas cadeiras e essas mesas dessas pessoas que pensam de uma outra forma ou têm um outro tipo de alinhamento político. E o presidente Lula, vamos combinar? Ele é um craque, né? Quando ele vai falar com os partidos para poder puxar as pessoas para poder pensar numa política mais ampla. Não só nacionalmente, mas internacionalmente. Tá certo. Deputada, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Bom trabalho, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. É com vocês, Luciana Elaerte.